Olá para você que está conosco mais uma semana no Espiritualidade Integral, é o programa das igrejas presbiterianas de Caratinga. E aqui estamos mais uma vez eu, pastor Michael, pastor Jackstone, e hoje nós vamos continuar conversando com você sobre questões diversas da nossa vida, sobre a espiritualidade de cada um, sobre aquilo que nós podemos fazer, o que nós podemos sonhar e responder às grandes perguntas que você pode ter: de onde veio, para onde está indo, onde vai chegar. E eu tenho certeza que tudo que dissermos aqui hoje tem algo a ver com a sua vida e vai ser um bate-papo muito interessante. Eu espero que você participe, que você goste e que Deus te abençoe ricamente durante o programa desse dia. Então, para começar o nosso programa de hoje, nós gostaríamos de ler um texto na Bíblia, um texto que se encontra na primeira epístola, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 15, e diz o seguinte: antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Qual a esperança que há em você? Em que você espera? O que você espera? Quais são os alicerces da sua esperança? Você pensa no futuro? É sobre isso que nós vamos conversar hoje. É este o assunto que nós vamos abordar. E vamos começar então a nossa conversa. Pastor Jackstone, já começando a abordar a esse texto e assim, iniciando já o nosso assunto de hoje. É interessante, a partir dessa perspectiva de esperança, e Pedro vai falar dessa esperança viva, e que nós temos que defender essa esperança, e a necessidade da esperança, ela é singular na vida do homem. Eu lembro de ter lido um livro de um pastor, se eu não estou enganado, é do Packer, J.I. Packer, e ele falava bem assim, não é enquanto a esperança a vida, não é enquanto a vida a esperança, é enquanto a esperança a vida. O homem precisa de esperança para viver, e eu acho interessante que ele vive buscando isso de tudo quanto é maneiro. Lembra de Matrix? Lembra de Zion? O mundo todo era um cataclisma só, assim, o mundo havia sido dominado pelas máquinas, mas havia um lugar perfeito, o lugar do homem, o lugar onde o homem ia e o homem tinha família, o lugar onde não tinha guerra com as máquinas. Esse lugar é Zion. É interessante que isso tudo você vai observando para a sociedade moderna, e muito do que se produz em arte, em cinema, em música, se volta para isso, né? A gente pensa aí num autor cristão extremamente renomado e que nos leva para isso, que é C.S. Lewis, né? Que ficou bastante conhecido no Brasil, depois foram publicadas em português e posteriormente colocadas no cinema as Crônicas de Nárnia, que é também esse ideal de um mundo diferenciado, de uma harmonia diferente, de uma beleza sem igual, um negócio mitológico, né? Você já pensou naquele filme O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa? Todo mundo tem essa expectativa de um dia estar dentro de uma Segunda Guerra Mundial, ou Primeira Guerra Mundial, e o mundo é um colapso só, e você entra dentro de um guarda-roupa e cai num paraíso. O mundo é outro planeta, assim, é outro lugar. Parece que as coisas têm mais significado. Ali você tem sentido. E a mensagem de esperança na história que acontece dentro da própria Nárnia é muito interessante. Lá também eles estão em guerra. Eles saem da Segunda Guerra Mundial no mundo real, vão para Nárnia, está em guerra, e o que acontece? O leão que já estava morto, a juba cresce, ele aparece soberano no fim de tudo para vencer a guerra com eles, né? E
E aí a gente assiste o filme e essa toada da esperança fica brilhando no nosso olho, pulsando no nosso coração, mas quando a gente volta para a realidade, por que não manter a toada, a pegada? E olha o bacana de Nárnia. Nárnia está em guerra e Nárnia acha a esperança no leão. O leão que se perdeu no mundo real. A história, para quem não conhece bem a história, C.S. Lewis escreve para uma neta, Lucy, e a ideia é apresentar o cristianismo a partir daqueles filmes, né? Os princípios cristãos. O leão ali é uma representação de Jesus. E uma coisa que me chama a atenção é a solução para a guerra está no leão. E, se eu não estou enganado, é no Peregrino da Alvorada, que chega uma hora que fala assim, Aslan, que é o leão, fala, no seu mundo eu sou chamado por outro nome. De alguma maneira, C.S. Lewis falando bem assim, no mundo de vocês, a esperança também está no leão. Na despedida, né, quando ele está se despedindo deles para eles voltarem para o nosso mundo, tem esse diálogo, né, a Lucy falando, mas é muito chato eu te ver tão pouco tempo, tão poucas vezes. E aí Aslan diz para ela, não, no seu mundo você também me encontra. Um mundo que tem sentido no Criador dele. Não é interessante a ideia? Você tira o Criador, o mundo perdeu o sentido. Se o Criador está nele, nós vamos vencer as batalhas, porque o Criador do universo está com a gente. Se o Criador está aqui, tudo tem significado. E aí a beleza, talvez a grande mensagem você pode voltar para o seu mundo e no seu mundo você vai me encontrar. Só faltou falar assim, no seu mundo eu chamo Jesus. Né? Eu não chamo Aslan, em Nárnia eu chamo Aslan, mas no seu mundo eu chamo Jesus. E é o clamor de uma sociedade que quer de fato ter esperança. Você que está nos assistindo, talvez você não tenha focado a sua esperança ainda nesse Jesus que a gente está anunciando, falando de Aslan, falando de Zion, mas eu tenho certeza que quando chega fim de ano e a vinheta da Rede Globo bate no ar com todo mundo vestido de branco, cantando que hoje é um novo dia de um novo tempo e que nesses novos dias vai ter alegria e todo mundo vai ser alegre e que é só querer, tem certeza que seu olho brilha e você fica pensando, nossa, 2013 chegando, tudo vai ser diferente. Até canta Roberto Carlos, né? Daqui pra frente tudo vai ser diferente. Porque é um desejo de que as coisas mudem, de que as coisas melhorem, e é aquela nossa velha rotina de a cada virada de ano vai ser melhor, esse ano isso vai acontecer, eu vou deixar de fazer aquilo outro, porque esse senso de que o melhor está por vir, parece frase de efeito e clichê, está muito dentro do nosso coração, e isso é tão bíblico que é a conversa de Paulo conosco, quando ele vira para a gente e fala assim, olha, não contenta em ficar pensando nas coisas desse mundo aqui não, sabe, se você passar uma vida aqui pensando só no que acontece aqui e não tiver esse fio de esperança, você é o mais infeliz de todos os homens que pode existir. Sabe o que me impressiona falar de arte cristã, é você pensar bem assim, o que traz mais impacto para a vida de um homem do que a arte? Sabe? O que mais deixa um homem estupefato do que a arte? O homem fica gravado em sua mente, no seu coração, anos a fio, uma canção. E as pessoas... Elas representam momentos específicos na vida da gente. Né? E aí você imagina canções de esperança. Eu fico olhando um outro cristão, católico, o Tolkien, com O Senhor dos Anéis. Toda hora tudo vai dar errado. Já reparou? Toda hora parece que Sauron vai ganhar, tudo vai dar errado naquilo lá, o bem vai perder e de repente surge a esperança. E a esperança é muito pequena, é um hobbit. Né? É um hobbit. Quando você está lendo o livro e o Tolkien vai descrevendo quem são os hobbits, você fica assim, mas tinha elfo, tinha guerreiro, o cara vai colocar esperança num bichinho tão pequeno. Né? Não, a guerra estourando e tem uma hora que o Gandalf vira e fala assim, ao terceiro dia, olhe para cima, olhe para as montanhas. E aí eles estão em plena batalha, olham para cima, Gandalf está voltando com os cavaleiros para vencer a batalha, apesar do filme, todos os três, ser uma tragédia em cima da outra, uma batalha incessante.
toda hora uma mensagem de esperança, 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 vai chegar. Você chega no nosso tempo e aí o J Quest vai cantar dias melhores para sempre. Uma mensagem que vem, né? Eu acho interessante que nessa música eles têm um ar de eternidade, né? O dia em que seremos para sempre. Aí eu já escrevi um texto sobre isso em um blog que eu tinha há um tempo, abordando essa música mesmo, no qual eu falava sobre, eu ia colocando essas frases da música e perguntando: onde vai acontecer isso? Quando vai acontecer isso? E aí eu chamava os leitores a pensar: existe música tão cristã quanto essa? Tão digna dos nossos ouvidos, tão digna da nossa reflexão quanto uma música que fala do dia em que a gente vai ser melhor, do dia em que a gente vai ser para sempre, melhores em tudo, melhores no amor, melhores na dor. Não há, é pensar em algo que ainda está por vir. Ô Michael, e pensa num negócio, de onde as pessoas tiraram isso? O que mais impressiona é, se as pessoas só falassem em depressão, se as pessoas só falassem nas crises particulares delas, se as pessoas vivessem falando de tristeza, eu ia falar assim, isso é altamente condizente com o que elas são, com o mundo que elas vivem. Quer dizer, hoje você vê as pessoas levantando bandeiras políticas. Você passa ali, você desce com o seu carro, passa na Praça Cesário Alvim, o que não vai faltar é uma bandeira política. As pessoas levantam bandeira e eu acho interessante. Aplaude e sorri por um período de 3 meses e chora num período de 4 anos. Aí eu fico, da onde que vem a esperança? Quantos prefeitos já passaram? Quantos presidentes já passaram? E quantas novas esperanças geradas a cada prefeito, a cada presidente, a cada governador eleito. Esse é o cara, agora o negócio vai acontecer. E o pior, vamos pegar uma crise muito mais drástica. Pega uma crise familiar. O cara se apaixona com a moça, sabe? E o coração dele é dela. Assim, ele faz juras de amor eterno. O cara tem uma hora que ele é tão tomado de amor, como diria Vinícius de Moraes, mas se a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar, meu amor, juro por Deus, me sinto incendiar. Aí daqui a pouquinho ele fala assim, meu amor, juro por Deus que a luz dos olhos meus já não podem esperar. Quero a luz dos olhos meus na luz dos olhos teus, sem mais lararará. Pela luz dos olhos meus, eu acho meu amor que só se pode achar que a luz dos olhos meus precisa se casar. Aí é que eu acho loucura. Por que eu acho loucura? Você pensa, o cara é poético, o cara é sonho puro, o cara é paixão pura. Aí o cara casa, a primeira chance que ele tem depois de casado, ele arruma uma outra mulher. Já rompeu, já não... Ele fala assim, meu coração é dela, mas é da outra também. Aí o cara um dia perde a cabeça e mete a mão na cara da mulher dele. Aí tem que ter uma mulher muito corajosa para enfrentar tudo e pagar os mais altos preços que alguém poderia pagar para criar uma lei Maria da Penha. Quer dizer, você rompeu um vínculo de esperança dos maiores. Aí você tem um filho, e aí o filho é a esperança, a expectativa. Você não é pai ainda, você vai, na sua hora você vai ver, seu mundo muda a partir dessa notícia assim da esposa, eu tô grávida. Você vai ouvir, vai fazer ultrassom e começa a ouvir as batidas do coração, e a batida do coração do bebê é mais rápido do que a nossa, e você fica extasiado com aquele negócio, e é 9 meses envolvido com aquilo, e nasce uma criança, e aí a expectativa pura, em cima daquela criança. Daqui a pouquinho aquela criança convive num mundo onde o pai trai a mãe, onde a mãe é ignorante com todo mundo, ela perde a cabeça com tudo, onde o mundo dela é uma gritaria só. Aquela criança cresce num mundo onde não se pode confiar em ninguém. E aí, aquela criança, um dia, ela aprende que ela tem que criar um mundo para ela tem que ser feliz. E se for para ser feliz, ela tem que matar o pai dela, ela vai matar.
E aí a gente entra quase que nessa ideia atual de ditadura da felicidade, né? Você precisa ser feliz a qualquer preço e cai em aspectos de esperança sempre voltado para a autorrealização, né? Então eu espero em algum dia em que eu me realizo, independente do próximo, independente do resto. Por isso o pai abandonou a mãe, por isso a criança saiu do lar, ou definiu matar o pai. Por quê? Porque essa ideia de esperança ela vai se tornando tão individualista que acaba nesse colapso. Isso é uma problemática. Talvez a gente devesse voltar para um tempo onde o nível de esperança que tínhamos eram coletivos. Eles visavam algo em que culminasse em relacionamentos bons, em sociedade boa, em gente cuidando de gente. Mas não, qual é a minha grande esperança? Que o prefeito que está sendo eleito me favoreça, que a minha esposa não me traia, que os meus filhos me respeitem, que a minha igreja me sirva, que o meu pastor pregue uma mensagem que fale ao meu coração. Eu vou te falar um palavrão para o nosso tempo. Assim, é um xingamento. Pecado. As pessoas, elas acham que elas vão conseguir sem o leão lá de Nárnia. Elas acham que vamos educar os nossos filhos e aí o mundo vai ser perfeito. Se a educação fosse a solução para todas as crises, você não teria gente depressiva no primeiro mundo. Você não teria gente que não acha significado da vida num mundo onde a educação é plena. Eu creio que a educação, é claro que a educação, como esporte, como tantas outras coisas, é meio de redenção, ajuda nesse processo de melhoria do homem. Mas olha para esse bando de gente que tem isso tudo e continua sem significado na vida, continua caminhando com vazio na existência. As pessoas não entendem. Houve uma ruptura na paz. Houve uma ruptura na alma, o pecado entrou e o homem foi separado de Deus. E agora, Deus cria um sistema para esse homem conhecer ele de novo, não tem nada mais, nós vamos viver querendo alguma coisa. A gente vai achar assim, hoje, na moda hoje, quem nós vamos votar? Nós temos aí candidatos a político, nós podemos votar no A, no B, no C ou no D, e aí talvez um deles venha nos trazer felicidade. Hoje é eles, amanhã vai ser um presidente. Um governador, um senador, um deputado, ou meu pai, a minha mãe, como você falou, o pastor. A grande questão a gente tem que entender que o retorno é o retorno central, principal, primordial, é o alicerce de tudo, é o retorno a Deus. E aí eu acho que a gente entra, num aspecto de que você usou uma palavra muito interessante, retorno. Porque a nossa esperança não é por algo absolutamente novo, é por algo que já houve, o Éden. Naquele jardim, o relacionamento era tão perfeito que Adão faz poesia para Eva. Essa mulher é carne da minha carne, é osso dos meus ossos. Aquele lugar era tão perfeito que não havia cadeia alimentar. Os animais podiam viver em constante harmonia, que não havia possibilidade, que nem morte existia lá. Então nem cadeia alimentar existia. Adão cuidava da natureza e a natureza lhe dava alimento de bom grado. Não tinha briga com a terra, nem enxada na mão. O negócio acontecia de forma muito natural. A gente falou sobre isso alguns programas atrás. Então era o paraíso perfeito, relacionamentos bons, um ecossistema funcionando de forma genuína, paz. Não, pensa nesse, níveis de paz que você nunca imaginou acontecendo lá. Pensa nesse paraíso, numa amplidão enorme. Rapaz, o pai que ama a mãe é o Adão que ama a Eva. Você já pensou, né, se todo Adão amasse a sua Eva, se todo pai amasse a sua mãe... Não teríamos Caíns e Abéis por aí. Rapaz, se a gente tivesse um relacionamento bom dentro de casa, nós não teríamos tantas crises sociais.
Eu fico olhando assim, quando você é lançado do Éden para o Novo Testamento, e Jesus fala bem assim, você quer ser cheio do Espírito Santo? Você que é marido, ame a sua mulher como Cristo amou a igreja. E aí eu não sei qual é o seu entendimento sobre Cristo e igreja. A Bíblia fala que Cristo se entregou pela igreja. Ele morre na cruz por causa da igreja. E o que Paulo está falando? Paulo falou bem assim, marido, você amou uma mulher? Morre por ela. Cuida dela ao extremo. Mulher, se submete a seu marido. Eu acho interessante, é a ordem do Éden voltando, sabe? A ordem do Éden voltando a partir agora do investimento de Deus. Mas uma coisa que me impressiona é, onde é que esse Éden volta? As pessoas querem falar, vamos voltar quando houver um investimento pesado na educação, quando nós tivermos quadras para tudo quanto é lado, para a molecada jogar bola, quando a gente puder fazer tudo quanto é arte marcial, tudo quanto é esporte, tiver ao acesso da gente. Aí vamos cair em outras questões bastante contemporâneas, cidadania, reforma agrária, reforma judiciária, reforma política. O Brasil vai ser assim. Renato Russo já cantava que o Brasil é o país do futuro, sonhando com uma democracia mais justa, sonhando com todas essas reformas, sonhando com a educação, sonhando com o esporte. A gente que o ouve sabe que os ideais dele eram esses. Então, qual que era? As coisas vão chegar num ponto bom quando essas reformas acontecerem, quando a sociedade chegar nesse ponto. Se nós queremos uma reforma real, uma reestrutura real, vai ter que ter uma reestrutura dentro do coração do homem primeiro e dentro da casa dele. Eu acho interessante, talvez o maior ato de hipocrisia querer reformar uma sociedade sem reformar a própria casa, sem se reformar. Assim, isso é uma utopia, um sonho, utopia das utopias. Assim, é um ideal que não vai se cumprir nunca. O mundo começa a ser mudado a partir de você e a partir da sua casa. E aí é que eu acho interessante que essa reconstrução, a partir de uma perspectiva de quem é Deus, sabe? Eu fico... Você está falando da Legião Urbana, aí tem um pedaço de uma música da Legião Urbana que eu gosto demais, naquela Metal contra Nuvens. Eles cantam assim, a própria fé que nos destrói, esses são dias desleais. Tudo que existe hoje, as pessoas podem não pensar nesses termos, mas é alicerçado em fé. Elas acreditam em alguma coisa. Acreditam na infraestrutura daquilo, na infraestrutura disso, acreditam no governante daquele, no governante disso. E aí eu acho interessante, naquilo que eles acreditam, os decepciona. E aí eles ficam se destruindo. Aí fala, que dias desleais são esses? Aí fala, pelo amor de Deus, o que pode mudar isso? Aí vem a palavra antiga e canta bem assim, eu não tenho um tom, não tenho um acorde. Tenho palavras, não tenho um acorde que me socorra agora. Tudo foi embora. Eu acho interessante assim, fali, não tenho nada. Aí fala assim, agora eu só tenho você. Só tenho você. E aí ele vai correr para o lugar certo. Ele vai correr para onde Isaías correu, para o lugar aonde tudo tem significado, aonde os tronos não estão desocupados, aonde a justiça ela reina, aonde a verdade é plena, aonde a bondade está lá. Aí ele fala assim, bacana demais a música dos caras, eles cantam assim, vem me socorrer, eu olho para ti, ó Deus, vem me socorrer. Eu acho interessante que a resposta de Deus tá muito linda nas Escrituras, no livro de Amós, que Amós vem um tratado social interessante, onde o povo vivia uma aparente estabilidade política e social, mas eles haviam se corrompido de tal forma, e Amós gasta todo um livro falando para esse povo, fala, vocês estão colocando o coração de vocês nos lugares errados, os pobres estão sendo oprimidos, Deus não está sendo honrado como deve, e depois de gastar praticamente 9 capítulos batendo no povo, Deus fala através de Amós o seguinte, eis que vem dias, diz o Senhor,
em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel. Reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão seu vinho. Farão pomares e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei já não serão arrancados, diz o Senhor teu Deus. Olha que palavra, né? Imagine você hoje que nos assiste, ouvir uma palavra tão linda da parte de Deus, em que Ele vira para você assim: todo mundo pode te dizer que não tem esperança, mas eu te digo que um dia eu te coloco numa terra onde o que planta, o que colhe está sendo seguido pelo que planta, que a terra não está dando nem conta de ser cultivada, de tanta prosperidade. Os montes destilando suco de uva, e nessa terra ninguém te tira. Cidades destruídas sendo reconstruídas. Você saber que você vai comer o que você plantou. Seu pomar você come das frutas dele. Da sua vinha você bebe do próprio vinho. Isso tinha um sentido para aquele povo e tem para nós hoje também. É Deus apontando para o nosso Éden, para quando a gente volta para essa terra, pastor, de onde ninguém nos arranca mais. E uma coisa que tem que ser ressaltado é que a esperança, acima de tudo, é uma mensagem cristã. As pessoas acham assim: nós acordamos de um dia para o outro e todo mundo já falava sobre isso. Você vai para a Bíblia, o camarada, ele está num lugar onde ele não sabe como escapar, ele fala: eu elevo meus olhos para os montes, de onde vai me vir o socorro? Aí ele fala assim: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia vai colocar nomes em Deus, e Deus chega, tem hora que repreendeu o povo por causa do afastamento dele. Tem uma hora que o povo fala assim: vamos para Gileade, porque há óleo em Gileade, para nós nos curarmos. E Deus fala assim: então vai lá e se cure em Gileade. E Deus é o Deus que cura esse povo. Quando esse povo se voltou para Ele, Ele é o Senhor que ampara o órfão e a viúva. Ele é o Senhor que cura o ferido. A Bíblia fala do camarada que chora a noite inteira, mas que encontra alegria pela manhã. A Bíblia fala assim do colapso que veio ao mundo por causa do pecado. Mas a Bíblia fala de um Deus redentor, de um Deus que logo em Gênesis, eu acho interessante, ele não vai virar Deus redentor no Novo Testamento, quando Jesus aparece ali encarnado, a segunda pessoa da Trindade aparece encarnado. Ele é Deus redentor desde Gênesis. Gênesis 3,15, o que os teólogos vão chamar de proto-evangelho. Desde lá a promessa de alguém que esmagaria a cabeça da serpente, de alguém que viria para desfazer a obra do diabo, trazendo esperança. Imagine Adão e Eva agora, que vão ser expulsos do paraíso, mas agora Adão caminhando na mente dele com a ideia de que da mulher vai nascer alguém que vai desfazer a desgraça que ele causou, que a serpente causou, que ele causou, a desgraça que eles trouxeram ao mundo. Um dia nasce da mulher o Redentor. Uma coisa que me impressiona é as pessoas começarem a entender isso. Há um projeto de Deus de redenção, um projeto de Deus de trazer esperança ao coração do homem. E não pense você que nos assiste que você vai conseguir uma esperança verdadeira e real se você se afastar de Deus, se você se afastar de Cristo. Vamos falar um pouco de Romanos? Capítulo 1 de Romanos, vai o apóstolo Paulo e fala que a ira de Deus está se revelando do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens, porque esses homens que até então, ele está falando a gregos, está falando a bárbaros, eles adoraram a criatura no lugar do Criador. E no capítulo 2? Aí no capítulo 2 já abarca aqueles que se declaravam os portadores dos oráculos, que eram os judeus. Não, trazendo para os nossos dias, os crentes falam assim: não, mas nós somos
os que retêm a palavra, nós somos os eleitos especiais. Aí Deus vira para eles e fala: vocês também, vocês são até piores, porque vocês dizem para os outros como eles deveriam proceder e vocês não procedem assim. Chega no capítulo 3, bota todo mundo num pacote. Tá todo mundo num balaio só. E aí ele vai falando: não há justo nenhum sequer, não há quem busque a Deus. E aí lá no versículo 23, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Todo mundo em pecado. E aí você vai tendo o desenvolver de Romanos, quando Paulo vai falar de fé, vai falar do justo viver pela fé, vai falar do Evangelho. Eu acho espetacular, Romanos 1,16, e poder de Deus, mas antes ele fala bem assim: eu não me envergonho do Evangelho. Ele fala que está pronto para pregar tanto para gregos, quanto para os romanos, para qualquer um, para bárbaros, quanto para gregos, porque ele não se envergonha do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação. Onde essa dinamite for colocada, ela é poderosa para destruir fortalezas. Tem hora que o cara acha que o pecado é mais poderoso do que o Evangelho. É verdade. Eu acho que o assunto está bom e a gente tem como continuar falando sobre isso. E eu acho que no próximo programa a gente poderia conversar sobre essa esperança. Se a gente já pode viver fios dela no hoje, no aqui e agora, ou se ela é uma esperança só para a segunda vinda de Jesus, quando a gente vai para o céu, que é essa terra que é falada em Amós, que é a conclusão dessa restauração. Eu acho que nós podemos conversar sobre isso no próximo programa. A você que nos acompanhou hoje, muito obrigado pela sua companhia. Os nossos contatos, como sempre, vão sempre aparecer aqui embaixo para você copiar, mandar o seu feedback para a gente e participar ativamente do nosso programa. Obrigado pela sua companhia, fique com Deus e até a próxima. Deus te abençoe.